Olá, seja muito bem-vinda a essa aula e hoje eu quero falar sobre autorresponsabilidade. Sabe aquele sentimento que você tem de que sempre é o outro que é culpado? Eu não consigo ser feliz porque o meu esposo não me ajuda. Eu não consigo ser promovida no meu trabalho porque aquela pessoa me atrapalha. Então sempre tem alguém, sempre tem um motivo, sempre existe algo que atrapalha e que não deixa você ir para frente, que não deixa você avançar e você se sente travada, mas nunca reconhece ou nunca toma para si a responsabilidade. E a autorresponsabilidade é um conceito que tanto ele é ruim pelo próprio peso da palavra, pois eu sou responsável por tudo que eu consegui, eu sou responsável pelo meu sucesso ou insucesso, eu que sou responsável por ter chegado até aqui. Tudo que eu já fiz, a responsabilidade é minha. Tudo que eu consegui ou não consegui na vida, a responsabilidade é minha. Isso pode parecer um peso a princípio, porém, esse conceito ele é libertador, porque a partir do momento que eu entendo que eu sou responsável pelos meus resultados, eu tomo para mim essa responsabilidade e eu posso fazer algo para mudar. O que não está bom na minha vida, a minha carreira não está boa, eu não me sinto feliz trabalhando com isso, a responsabilidade é de quem? É toda minha. Se a responsabilidade é minha, eu tomo para mim e eu posso, a partir de agora, eu posso criar estratégias para mudar de profissão, mudar de trabalho, melhorar algo no meu trabalho que não esteja bom. Eu trago para mim essa responsabilidade. De quem é a responsabilidade da minha casa não estar fluindo tudo muito bem? Porque o meu marido não. Mas no que depende de você, você tem feito a sua parte? É assim que uma pessoa autorresponsável pensa. Ele não delega a outro, mas ele toma para si a responsabilidade. E o homem delegar ao outro o seu insucesso, ou o seu erro, ou a sua culpa, não é de agora. Lembre-se que lá na Bíblia, Adão, quando Deus o confrontou porque ele havia pecado e comido do fruto que ele não poderia comer, quando Deus o confrontou e foi em busca de Adão, e Adão já havia comido, já havia errado, o que ele fez? Ele falou para Deus: a mulher que tu me deste me fez errar, a mulher que tu me deste me fez pecar. Ou seja, ele não assumiu que a responsabilidade era dele. Ele comeu porque ele quis. Embora a mulher houvesse oferecido, ele poderia muito bem ter rejeitado. Entende como isso funciona na nossa mente, na nossa vida? E nisso nós vamos dando desculpinhas para tudo na nossa vida, tudo que acontece. Eu fiz isso porque eu precisei. Eu fiz isso porque aquela pessoa me forçou a fazer. Isso não é ser autorresponsável. E quando não sou autorresponsável, infelizmente, eu fico na mesma, eu não saio do lugar. Eu não evoluo, eu não cresço e eu não saio daquele padrão de comportamentos e de resultados. Então, você quer ser autorresponsável? Você quer ter atitudes autorresponsáveis a partir de agora? Eu vou te falar aqui alguns princípios básicos da autorresponsabilidade para que você entenda quais comportamentos uma pessoa autorresponsável tem e o que você precisa fazer para que você, a partir de agora, se torne uma pessoa autorresponsável e comece a agir e a pensar como uma pessoa autorresponsável. Os princípios da autorresponsabilidade que eu vou citar aqui, eles estão no livro do Paulo Vieira, que fala sobre autorresponsabilidade. Eu vou citar aqui 6 dos princípios que ele fala em seu livro e que eu espero que te ajude a enxergar a vida, a maneira de ser de um jeito diferente a partir de agora. Então vamos lá, princípios da autorresponsabilidade. Primeiro princípio, calar-se ao invés de criticar. Se você costuma fazer muitas críticas, você enxerga defeito em tudo, critica todo mundo, critica alguém no trabalho, critica na sua casa, critica na sua família, critica no meio das suas amigas, sempre você tem uma crítica. Isso não é uma atitude autorresponsável, mas sim você se calar ao invés de criticar. Vamos ao segundo princípio, dar sugestão ao invés de reclamar. Quando você chegar lá, digamos, numa reunião de trabalho, onde alguém expõe uma ideia e você não gosta daquela ideia, ou alguma coisa não está indo bem lá no seu trabalho, e lá naquela reunião ou naquela oportunidade de falar, quando foi lhe dada a oportunidade, o que você faz? Reclama, reclama, reclama. Isso não é uma atitude autorresponsável, mas sim você sugerir melhorias, dar sugestões de melhorias
Aí sim é uma atitude autorresponsável. Isso também na sua casa, na sua família, na sua carreira, em todas as áreas, em seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Dê sugestões ao invés de reclamar. Terceiro princípio diz: buscar solução ao invés de buscar culpados. É isso mesmo. Muitas vezes a gente procura o culpado. Quem é o culpado? E fica perdendo tempo e gastando energia e focando só em achar quem é o culpado. Ah, o culpado é esse, o culpado é esse. E a situação em si está ali e precisa ser resolvida. Uma pessoa autorresponsável, ela não se interessa em saber quem é o culpado, mas ela foca ali no problema e na solução que ela pode dar. Isso é ser autorresponsável. Quarto princípio é fazer-se de vencedora ao invés de fazer-se de vítima. Sabe aquelas pessoas que sempre se sentem vítimas de tudo? Tudo que acontece na vida. Ah, é só comigo que acontece isso. Só comigo que falam isso. Ah, é só comigo que dá tudo errado. Ah, a minha vida nunca deu certo. A minha vida é ruim. Essas pessoas, elas se fazem de vítima e elas se colocam numa posição de vítima. E isso é muito ruim, é prejudicial. Embora você tenha sofrido, embora você tenha traumas, embora você tenha todas as razões do mundo para olhar para sua história, olhar para sua vida ou olhar para uma situação e se sentir ferida, realmente você pode ter sido ferida nessa área, você pode ter sido magoada, você pode ter sido traída, você pode ter sido ofendida, a sua infância pode ter sido difícil, mas o que acontece é que o que você vai fazer com a sua história, esse é o ponto-chave. Você vai olhar para a sua história e vai encontrar nela forças para ir além, ou você vai olhar e usar como uma muleta para que você sempre se apoie nela e diga: eu não vou para frente porque eu sofri isso, eu fui rejeitada, eu não fui amada. Isso é ser vítima. Isso não é uma atitude responsável. A autorresponsabilidade não permite você se vitimizar. Se você por acaso costuma ou alguma vez ou tem esse hábito de se vitimizar, esqueça, não faça mais isso. Eu não estou dizendo que não existem motivos para nos sentirmos mesmo vitimizadas em algum momento da vida. O sofrimento às vezes nos faz isso, mas pare, não faça mais. Olhe para trás, olhe para sua história e encontre nela forças. 90% é o que você faz com o que aconteceu e 10% é o que aconteceu em si. Faça essa inversão de valores. Você coloca o 90% no que aconteceu e 10% no que você vai fazer com isso. Aí você perde toda a sua força. Inverta. Eu coloque 10% de força no que aconteceu e coloque 90% de força e de energia no que você vai fazer com isso. Se superar, crescer. Ah, eu sofri com meus pais quando eu era criança, mas eu vou ser uma mãe melhor, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Ah, eu sofri rejeição, mas eu não me sinto uma rejeitada, eu me amo, eu me aceito, eu sou amada, valorizada. Lembrem da aula da autoimagem? Se você tiver uma autoimagem negativa, você vai se ver como vítima, como coitadinha. Não, não faça isso. Seja uma pessoa autorresponsável. Pegue de volta o controle, as rédeas da sua vida, da situação. É você quem está no comando das suas emoções. Você tem essa autonomia, você tem essa força. Não deixe as suas emoções te enganarem. Mude a frase, mude a maneira como você fala e diga assim: mesmo que eu tenha vivido isso, mesmo que eu tenha passado por isso, embora eu tenha sofrido isso, embora eu tenha sido traída, eu mesmo assim decido confiar nas pessoas. Existem sim pessoas boas e é isso que você vai fazer. Mude a maneira como você fala e olha para a situação. O quinto princípio é aprender com os erros ao invés de justificá-lo. Toda vez que você tenta se justificar, você tira de si a oportunidade de aprender com aquele erro e de fazer diferente da próxima vez. Se você coloca desculpas e fala: eu fiz isso, mas olha, foi por isso, começa a se justificar em algo errado que você tenha feito. Se você fizer isso, você vai tirar de si o poder de mudar essa situação e essa sua atitude e vai perder uma excelente oportunidade de crescer. Então, não se justifique. Errou, cometeu um erro, não olhe para esse erro e queira arrumar uma desculpa ou uma justificativa porque você errou, porque você foi induzida. Não, pegue para si a responsabilidade e diga: eu errei, mas nisso eu não caio mais.
Eu errei, mas é isso eu não faço mais, nesse erro eu não caio mais. É assim que você deve olhar. E o sexto princípio, ele fala em julgar atitudes e não julgar pessoas. É muito fácil nós julgarmos as pessoas. As pessoas podem cometer uma falha conosco e a partir daquele momento nunca mais aquela pessoa presta. Você já passou por isso? Ou você já foi vítima disso? Isso é uma pessoa que julga a atitude e ela generaliza. Não faça isso. Se você quer ser uma pessoa autorresponsável, você não pode julgar alguém por suas atitudes. Então, como é que você vai olhar para a pessoa? Você tem que saber distinguir, você tem que saber separar a pessoa da atitude. Aquela pessoa pisou na bola com você, te magoou, fez alguma coisa errada, ela não é isso. Ela errou, mas ela tem as qualidades, enxerga as qualidades das pessoas. Ah, mas ela é boa nisso, ela sempre me ajudou. Você já ouviu aquela frase que diz assim: eu faço 99% por uma pessoa e quando eu não faço 1% eu não presto mais? Você gostaria que alguém te julgasse dessa maneira? É só fazer esse comparativo que você vai ver que isso não é bom. Se você fizer 99% por alguém e 1% que você não fizer, a pessoa já disser que você não é boa, que você não ajuda, que você não é prestativa, você gostaria de ser taxada desse jeito? Não. Então saiba também separar atitudes de pessoas. Saiba enxergar. Aquela pessoa dessa vez falou não para mim, não foi legal, não fez aquilo que eu pedi, mas em contrapartida ela já fez tantas vezes, me ajudou tanto. Então olhe para as qualidades da pessoa, olhe com outro olhar. Isso é ser autorresponsável. Bom, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu espero que você medite em cada um desses passos e que você coloque em prática e traga isso para a sua vida como uma nova maneira de viver, de pensar e de agir. Seja autorresponsável, tome as rédeas da sua vida, não delegue a outros a responsabilidade da sua felicidade, da sua vida, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, do seu sucesso. Pegue para si e veja, estando essas situações em suas mãos, veja o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer para melhorar, o que é que, dependendo de mim, pode acontecer para que eu alcance aquilo que eu tanto quero. E para terminar essa aula, eu gostaria que você tomasse para si a responsabilidade da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua profissão, da sua saúde, do seu corpo, do seu peso, dos seus hábitos alimentares. Não dê desculpas, seja autorresponsável. Medite em cada um dos princípios que foram falados aqui e você traga para si a responsabilidade. O meu corpo está assim, eu estou acima do peso. De quem é a responsabilidade? Minha. Então se a responsabilidade é minha, que bom. É sinal que eu posso fazer algo diferente para mudar essa minha realidade, essa minha situação. Isso é ser autorresponsável. Faça esse exercício, anote no seu caderno a sua evolução, o que você já mudou, o que você já cresceu e compartilhe conosco lá no grupo, que eu vou ter maior prazer em ouvir as suas conquistas e as suas vitórias. Essa foi a aula, esse foi o conteúdo e a gente se vê na próxima. Tchau!